7 de fevereiro de 2024. Estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, muito prazer. Eu sou o Padre Diego Araújo. Vos acolho com a paz de Jesus após a proclamação da palavra de hoje. Nós temos a nossa reflexão. Fique conosco. Além de ficar conosco diariamente, de meditarmos juntos a palavra de Deus, também curta as minhas redes sociais, essas postagens. Não somente escute, mas curta, dê o seu like e compartilhe com mais pessoas para que a palavra de Deus se achegue em todos os confins da terra, em todos os lugares, no coração de todas as pessoas que nós amamos e conhecemos. Meus queridos, nós vamos meditar nesta quarta-feira a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito das tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, um texto belíssimo. Vamos lá, vamos refletir, que é um texto bastante denso e rico para nós. A rainha de Sabá, ouviu falar de Salomão e ela foi ver se de fato era tudo aquilo que o povo estava comentando. Ela foi com um monte de gente, uma comitiva gigantesca, trouxe muitos presentes e gratificações para entregar a Salomão como presentes, E ela colocou o seu pensamento, ela expôs o que ela pensava, Ela expôs suas ideias. E aqui o texto no versículo 3 desse capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, o versículo 3 está dizendo assim: Salomão soube responder a todas as perguntas da rainha de Sabá. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Aí está um ponto, minha gente, muito interessante para nós refletirmos, tá?
O que é o dom da sabedoria? Só lembrando um pouquinho, não sei se você que está escutando tem acompanhado todos os dias essa reflexão, porque se a gente não acompanha todo dia, a gente perde parte dela. O texto da liturgia é uma sequência. Há uns dias atrás, Deus perguntou para Salomão assim, a leitura nos informava: Salomão, pede para mim tudo, o que você quer de mim? Pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão não pediu saúde, não pediu riqueza, dinheiro, não pediu mulheres, não pediu prestígio social, não pediu nada dessas coisas. Ele pediu somente sabedoria, a capacidade de compreender as coisas. E o dom da sabedoria, minha gente, é exatamente isso. É a capacidade, preste bem atenção no padre. Ter sabedoria é você ter a capacidade de olhar o mundo com os olhos de Deus. É ter a capacidade de conhecer as coisas com o conhecimento divino. É ter a capacidade de agir tal como Deus agiria por meio de você. Isso é ter o dom da sabedoria. E Salomão pediu isso. Por isso que a rainha de Sabá foi, na verdade, ela foi testar Salomão. Vamos ver se esse cara é tudo isso que o povo está falando. Se ele tem sabedoria mesmo. E ela foi e falou deve ter falado um monte de baboseira para ele. Ele respondeu a tudo aquilo que ela falou. E respondeu com autoridade. Lembra que no último domingo, na verdade não este último, no penúltimo domingo, o evangelho da missa dizia que Jesus pregava na sinagoga como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. É a figura de Salomão. Ele respondeu todas as indagações da rainha de Sabá, como que deixou a mulher meio que sem, tal como se não tivesse perdido o ar, sabe? Deixou ela sem ar, ela surpresa. Nossa, ele soube responder tudo. A primeira pergunta para nós. Primeira pergunta. Você é um homem, uma mulher que tem sabedoria? Você sabe esperar as coisas até chegá-las ao tempo de Deus? Você sabe dizer as coisas que você tem que dizer para uma pessoa, para outra, num meio público? Sei lá. Quando você tem que dizer? Né? Você sabe falar quando você deve, quando você não deve, você cala. Você sabe expressar algo quando você deve, mas quando você não deve, você não expressa. Você sabe se fazer presente quando você deve, quando você não deve, você se ausenta. Isso é ter sabedoria. Você sabe fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feita, nem um minuto antes, nem um minuto depois. E você faz? É isso. Sabe, minha gente, olhando essa questão de Salomão, né? Ele respondeu todas as perguntas, todas as indagações da rainha de Sabá, né? Às vezes tem gente que nos interpela, né? Eu vou falar mais uma vez, que eu já falei um monte de vezes, né? Pega a questão, por exemplo, os conteúdos de fé da Igreja Católica. Você vai na igreja, mesmo que você vá todo domingo, né? Eu espero que você vá todo domingo, como um bom católico. Né? Aí você vai à missa, mas você não é uma pessoa interessada em não conhecer a sua fé. Aí você pega um protestante aí que acaba visitando sua casa e te leva para a igreja dele, porque você não tem convicção da fé que você professa. Ou mesmo que você não vai para a igreja dele, você que quer fugir da conversa, que você não sabe responder, você não faz igual Salomão. Por quê? Porque às vezes você tem preguiça e não busca conhecer sua fé. Às vezes você não tem interesse, acha que isso daí é só para padre. Ah, é padre que tem que saber essas coisas. Não, porque se você tem que dar testemunho da sua fé, então você precisa conhecer. Tem lugares que o padre não chega, é você, bonitão, bonitona. É você. Olha, minha gente, às vezes a gente está bem longe de ser como Salomão. Bem longe. Né? E a rainha, ela vai reconhecer, né? Com tudo que ela viu lá no reino, ela vai reconhecer que de fato tudo que ela tinha ouvido falar de Salomão era verdade, e era muito mais verdade do que ela tinha ouvido falar.
A rainha observou tudo lá no reino e tudo funcionava certinho, né? Olha, o texto vai dizendo parte por parte, né? Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, olha o que ela olhou: a casa que ele tinha construído, os manjares da mesa dele, os cortesãos todos sentados em ordem na mesa, as diversas classes dos que serviam, as vestes dessas diversas classes eram todas certinhas, bem lavadas, bem passadas. Com certeza, ela olhou tudo, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo eram todos organizados. Ela ficou pasmada, diz o texto. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, né? Eu já fiz uma. É tudo isso para você responder para você mesmo, sabe? Porque às vezes, uma pergunta eu já fiz, né? Se alguém perguntar qualquer coisa a você sobre a fé, você tem capacidade de responder? Você sabe? Ai, padre, mas eu não sou padre. Não tem problema, é seu dever saber. Você não sabe, você tem que pesquisar. Foi a primeira coisa que eu já falei. A gente não tem interesse nas coisas de Deus, né? É a primeira coisa, o conhecimento das coisas de Deus. Então eu já perguntei. É para você responder para você mesmo, né? Eu não sei nada da fé. Portanto, arregaça as mangas e vá, em vez de ficar procurando somente receita de bolo no YouTube, pesquisa dúvidas sobre a fé que você tem. Eu não vou mencionar nome de padre nenhum, porque pode ter depois fofocas e repercussões por aí. Mas tem muitos padres que são bons, né? Na parte doutrinal, na parte de conteúdo teológico. Vai lá nesse padre, tal e tal, fulano, cicrano, e pesquise. Se é uma fonte confiável, vai lá e pesquise, né? Agora, uma outra pergunta para você. Foi outra coisa que a rainha observou. Ela não observou somente que o Salomão respondeu tudo que ela perguntou. Ela começou a observar o funcionamento das coisas lá no reino, lá no palácio. E ela viu que era tudo impecável. A sua vida é impecável? A sua vida é impecável? Sua casa é arrumada? As suas coisas são organizadas? De modo que se as pessoas olhassem suas coisas, elas iriam dizer: nossa, como essa pessoa é uma pessoa orientada, ordenada, equilibrada. Ou a sua vida, sua casa, suas coisas, suas peças íntimas, começa por aí, são tudo bagunçados, tudo desorganizado. Isso reflete um pouco do que é você. Outro dia eu li um texto, né? A nossa vida exterior reflete como nós estamos interiormente, né? E aí vem gente que vai dizer assim: não, isso daí é questão de temperamento, de jeito de ser, cada um de um jeito. Não, não é cada um de um jeito. Reflete como você está interiormente. E eu estou começando essa reflexão por mim, viu, minha gente? Estou falando para dar uma lição de moral de ninguém, não, porque eu estou gravando essa mensagem aqui, estou vendo aqui na minha casa, né, gravando e vendo e falando para vocês uma bagunça que eu preciso arrumar. Porque vai chegar um seminarista e tá tudo bagunçado aqui. Então, comece por mim. Eu estou dizendo a você também, né? Arrumar a casa, organizar as coisas, pôr as coisas em ordem. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Não limpar onde o padre passa. Não jogar sujeira embaixo do tapete de onde o padre passa, para que ele passe no lugar limpo, né? Como diz o ditado. Como está a nossa vida? Ou você... E vai mais do que uma questão de organização. A organização do seu viver. Você tem vivido bem? Presta bem atenção no que o padre está perguntando. Foi tudo isso que a rainha observou. Ela observou até a mesma ordem em que sentavam as classes. Os cortesãos sentavam na mesa, tudo de maneira ordenada. Ela observava tudo, essa rainha de Sabá. Ela foi lá para visitar Salomão simplesmente para cornetar. De verdade, foi isso mesmo. Ela foi cornetar. Eu vim ver se é tudo isso mesmo, se você é tudo isso. Preste bem atenção no que o padre vai falar. A sua existência está organizada. Você é uma pessoa existencialmente
ordenada. Eu não estou falando somente de coisas agora. Eu falei, mas agora vai muito além do que os bens, do que as nossas coisas materiais. A nossa vida, o nosso coração, o nosso dia a dia. Você vive bem? Né? Eu vou fazer umas perguntas aqui. Você vai se refletindo com você, para você ir percebendo que você precisa melhorar o seu modo de viver. Primeira coisa, você se alimenta bem? Alimentos saudáveis, né? Frutas, legumes, uma refeição exemplar, pelo menos de segunda a sexta-feira. Você se alimenta bem? Você bebe água suficiente? Né? Você cuida da sua corporeidade, da sua parte estética? Desde cortar uma unha bem cortada, lixar uma unha, até lixar os pés, até mesmo cuidar da sua pele, dos seus dentes, escova bem os dentes. Nossa, padre, que você está falando essas coisas na reflexão do Evangelho? Pois é, minha gente, o Evangelho, né, é o livro da vida, diz respeito à nossa vida como um todo. Não adianta nós termos uma vida no que concerne a nossa moralidade perfeita, se a nossa fisiologia está péssima. Você tem cuidado da sua saúde física? Praticado exercícios físicos? Tem cuidado da sua saúde? Não. Então você é um péssimo cristão, porque você está maltratando o seu corpo, que é templo e santuário de Deus. Ontem, né, nós ouvimos ontem, Salomão, ele olhava para o templo de Jerusalém. Quanto cuidado ele depositou na construção daquele templo. E hoje o nosso templo é o nosso corpo. Você cuida bem dele? Você está dormindo o suficiente, tem bom sono? Né? Você tem um bom sono? Está cuidando da sua saúde, tomando os medicamentos? Olha, tem gente que não toma remédio direito. É pecado grave. Por quê? Nossa, padre, é pecado grave não tomar remédio? É! Porque Deus deu a ciência, o dom da ciência, ao ser humano. O ser humano inventou um modo de suprir um defeito, uma anomalia fisiológica. Nós sabemos que nós temos aquela anomalia, aquele defeito fisiológico, nós sabemos que nós temos de tomar, e nós temos nas mãos o remédio, e a gente não toma porque a gente é sem vergonha. Pecado grave. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. A sua vida, a sua existência, né? Ela contém também essa dimensão da saúde fisiológica, da saúde mental, né? Você tem que cuidar da sua saúde mental, sair para espairecer a cabeça, para se divertir, para ver os amigos, ver as pessoas que você gosta, convivido com os seus, ou sua vida tem sido só trabalho? Eu vou dizer uma coisa para você, se sua vida tem sido só trabalho, você vai morrer e vai ficar tudo aí, meu filho, minha filha. Olha quanta coisa para a gente refletir, minha gente. Né? É claro que a rainha de Sabá, ela foi lá simplesmente para fazer perguntas para Salomão, para ver se ele sabia responder mesmo. Ele sabia responder tudo. Tomara que nós sejamos assim, nas verdades de fé. E depois ela ficou observando se estava tudo direitinho, se funcionava tudo bem na casa e no palácio de Salomão. E ela viu que funcionava tudo direitinho. É para a gente refletir na nossa vida, né? Eu sei as coisas de Deus, eu sei responder tudo que me perguntam, né? Claro que o padre só falou das coisas de Deus, mas isso também para a gente refletir também as nossas naquilo no qual nós nos especializamos, né? Se você olha, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Isso também vale nessa análise, né? Se você é formado em história e terminou a faculdade, você precisa continuar estudando, meu bem, porque a história continua, né? Você é padre, você acabou a faculdade, se formou e foi ordenado sacerdote, tem padre que aposenta, que joga todos os livros fora, minha gente. E eu vou dizer uma coisa para você, presta bem atenção no que eu vou falar.
Você que está me escutando, você sabe muito bem quando você vai na missa de um padre que estuda tanto a Bíblia quanto a doutrina, a teologia e a história humana. Você sabe fazer muito bem a diferença, distinguir o padre que estuda e o padre que não estuda. Sabe ou não sabe? Sabe? Pois é. Aquilo que para no tempo é pecado grave também. Porque Deus deu o dom da ciência para que ele se deleite ao longo de toda a sua existência com aquele dom, mas ele matou o dom da ciência quando ele se formou. Pecado grave. E aí vem o fiel leigo, que é interessado pelas coisas de Deus, e vai perguntar uma coisa para o padre, e o padre não sabe responder. Né? O pior não é nem não saber responder, porque isso pode acontecer comigo também. Procuro ler bastante, estudar bastante. Mas pode vir alguém perguntar, padre, tal coisa. E eu falar assim, eu sou muito honesto. Isso não sei lhe responder agora, mas eu vou estudar e vou pesquisar e depois a gente volta a conversar. Se a gente faz isso, a gente é honesto, a gente está buscando a Deus. Mas quantos fazem isso? Eu estou falando de padre porque eu sou padre, viu, minha gente? Não estou querendo criticar nenhum padre, não. Tá? Longe de mim, cada um cuida da sua vida. Eu penso sempre isso. Mas você, se você está escutando, você tem uma profissão, você tem que dar o seu melhor. E está tudo certo, tudo em ordem? Essa é a grande pergunta. Né? Que bonita a palavra de Deus, né, minha gente? Que bonita a palavra de Deus. A rainha de Sabá, depois que ela viu tudo aquilo que ela viu, ela ficou, como o próprio texto diz, né? Ela ficou pasmada, diz o texto. Ela ficou admirada com Salomão. Ele era mais sábio do que o povo dizia. O povo já estava falando muito bem dele, né? Ela falou, deixa eu ir lá ver se é tudo isso mesmo. Você tá falando muito, né? Eu vou lá ver se é tudo isso. Ela foi. E ela ficou pasmada porque era mais do que ela pensava. Será que as pessoas que convivem com a gente, minha gente, estou analisando em relação a mim, será que acontece com as pessoas a mesma coisa? Quando elas convivem com a gente, elas ficam surpresas e pasmadas e admiradas, porque a gente é muito mais do que elas esperam. Será que a gente consegue ser isso? Ai, padre, mais ou menos. Pois é, então a gente precisa arregaçar as mangas e se esforçar um pouco melhor. No fundo é aquela coisa, sabe, gente? Se a gente não acresce nada na vida do outro, eu acho que a gente é um peso pro outro. Ou a gente é uma coisa insignificante, a gente não faz falta, tá? Eu vou dizer uma coisa a você. É claro que tem muitas coisas que precisam de aptidão e de dom. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser teólogo, né? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser cozinheiro, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser médico, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser padeiro, tem que ser confeiteiro, tem que ser especialista nisso, naquilo. Não. Até porque é impossível. Eu estou dizendo que eu, ao conviver com alguém, eu preciso ser um acréscimo na vida daquela pessoa com quem eu convivo. Porque se não acrescentar em nada, a minha existência, ela é vã, inútil. Você, no que você sabe fazer, na simplicidade da sua existência, você agrega alguma coisa na vida de outrem? Ou pelo contrário, você tem atrapalhado e sido pedra na vida do outro? É isso, minha gente. É isso. É isso. Que Deus nos dê o dom da sabedoria e do discernimento para colocar essa palavra na nossa vida. Olha, minha gente, tudo que eu estou dizendo a vocês, eu digo primeiro para mim, viu? Para mim, com exigência. Tem tanta coisa que eu sei que eu preciso crescer naquilo, fazer um pouquinho diferente, mudar um pouquinho, ser melhor naquilo, né? E tantas vezes eu percebo que eu não me esforço para aquilo, eu não faço aquilo, eu não consigo fazer. Tô falando para mim, você também tem que perceber isso. Mas a gente precisa se esforçar e chega um momento da vida a gente fala assim, vamos lá, vou fazer acontecer aquilo. Chegou o momento, vai lá e faça, seja o seu melhor, né? Eu li uma frase outro dia, né?
Seja sempre a sua melhor versão. E é bem verdade. Estava refletindo. Nós temos diversas possíveis versões, né? Nós podemos ser isso ou aquilo. O que a gente escolhe para a gente? O que nós escolhemos para nós mesmos? Será que nós não estamos escolhendo a nossa pior versão? Nós temos sido a pior pessoa, o pior marido, a pior esposa, o pior filho, o pior padre, né? O pior funcionário, o pior patrão, o pior estudante, sendo que a gente podia ser o melhor? É isso que a palavra de hoje está dizendo. É isso. Padre, né? Aí você pode me dizer, padre, eu posso ser melhor nisso. Se você pode, por que não fez ainda? Tô falando para mim primeiro, viu, minha gente? Por que não fez ainda? Tá esperando o quê? Morrer? Depois não dá tempo mais. É agora, é hoje, né? Se você tá vivo, seja o melhor marido hoje, não amanhã. Se você tá vivo, viva. Seja o melhor funcionário hoje, não amanhã. Se você tá vivo, viva. Seja o melhor padre hoje. Prepare melhor suas homilias. Seja mais atencioso ao povo. Seja mais paciente. Seja mais presente na sua paróquia, né? Acolha o povo, abrace o povo, atenda o povo, ouça o povo. Hoje, reze, né? Hoje, não deixe para amanhã. Se não está rezando, não deixe para amanhã. Faça hoje. Você consegue entender, minha gente? É isso a palavra de Deus. Para mim e para você. Para mim e para você. Eu conversei com uma amiga minha esses dias e tem dia que dá para arrumar o cabelo. Você sabe que eu tenho um cabelo um pouco comprido, né? Tem dia que dá para arrumar, tem vezes que não dá tempo de nada, minha gente. Sobretudo quando eu tenho 5 missas, né? Igual ontem, né? Aliás, igual domingo agora. Ora, o que aconteceu? Chega na última missa e tá tudo descabelado, né? Aí essa amiga falou para mim, vou mandar um modelo de um corte para o senhor fazer, que fica bonito. Eu falei, se pode fazer corte, qualquer corte que for, se não tiver zelo e não for uma pessoa que tem um bom cuidado de si, não vai funcionar nada. É que eu deixei a desejar mesmo, né? Isso vale para tudo, né? Deus nos ajude a refletir essa palavra de hoje, essa história de Salomão. É uma história muito bonita, né? E que diz muito a mim e a você. Muito, 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 muito. E coisas práticas da vida, coisas práticas da nossa vida do dia a dia, minha gente, né? Às vezes nas pregações, é claro que a gente tem essa tendência, né? Eu vejo nas minhas pregações dominicais, por exemplo, sempre puxo um pouco para a questão da vida de fé e da vida moral. Isso é normal. Mas tem coisas no dia a dia que, às vezes, a palavra está dizendo algo sobre aquilo e a gente não percebe. Como hoje eu falei tanta coisa. É a palavra de Deus que quer nos fazer viver melhor. Não tem outro objetivo a palavra de Deus. Quer nos fazer nos viver melhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.